Há pontes no estado indiano de Meghalaya que são feitas de raízes vivas. Elas são compostas por raízes grossas, entrelaçadas ao longo dos anos, que ficam fortes o suficiente para suportar uma carga de 50 pessoas por vez. As tribos Khasi e Jaintia se tornaram mestres na arte de criar essas pontes insanas. Seus integrantes precisam delas para atravessar rios com mais facilidade. Algumas dessas pontes têm mais de 180 anos de idade. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até elas terem tamanho suficiente para alcançar o outro lado do rio. Pode levar de 10 a 15 anos para construir uma ponte assim. No processo, as raízes são entrelaçadas lentamente umas às outras. E é isso que as torna tão resistentes. Algumas têm mais de 30 metros de comprimento. Assim que a ponte fica pronta, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se decompõem, outras mais novas continuam a crescer. Por isso essa construção natural dura tanto. Os visitantes do Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, ficaram surpresos e um pouco assustados quando encontraram essas pedras estranhas. Elas pareciam estar se movimentando pela areia, sozinhas. Há muitas rochas que se movimentam de um lugar para o outro, largando longos rastros atrás de si. Isso deixa os cientistas intrigados, pois algumas pesam mais de 300 quilos, e algumas já percorreram uma distância de quase 300 metros. Há muitas teorias que explicam esse fenômeno, mas a mais provável afirma que as pedras se movimentam em razão de algo chamado capa de gelo. No inverno, partes do vale se enchem de lagos superficiais por causa da chuva, e as pedras ficam no fundo deles, congeladas. O gelo flutua até o topo dos líquidos, assim como acontece no seu refrigerante. Então as pedras se levantam um pouquinho do chão, raspando o fundo lamacento desses lagos. Quando o verão chega, a água evapora, derretendo o gelo, e tudo o que resta são as pedras e seus rastros misteriosos. Os vulcões não cospem apenas lava quente, também podem liberar relâmpagos. Cinzas, poeira, rochas, lava e gases são expelidos a velocidades impressionantes quando eles entram em erupção rapidamente. Isso cria tanta fricção que faz a eletricidade estática se acumular e depois ser liberada em forma de relâmpagos. Há também os tornados de fogo. Eles se formam quando ventos poderosos atingem alguma região em chamas e arrastam o fogo para cima, formando uma tenebrosa coluna. Os Estados Unidos presenciam esses insanos espetáculos pelo menos uma vez por ano. Alguns podem alcançar mais de 300 metros de altura. Um dos fenômenos naturais mais legais e mais raros do mundo é o arco lunar. Sim, é exatamente o que você está pensando, um arco-íris ao redor da Lua. Mas é necessário haver condições muito precisas para que ele surja. A Lua precisa estar bem baixa e o céu estar escuro. As gotículas de água devem estar no ar, no lado oposto à Lua. E também ajuda se a Lua estiver brilhando como um diamante. Os arcos lunares ocorrem quando a luz da Lua é refletida nas gotículas de água que ficam no ar, batendo nelas por um ângulo que altera sua direção. Existem praias com águas tão brilhantes que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Esses lugares incríveis podem ser encontrados pelo mundo todo, das Maldivas a Porto Rico. O brilho misterioso é causado por uma espécie de alga marinha bem pequenina, que vive sob a superfície da água. Ela emite uma luz brilhante sempre que as ondas e correntes a fazem se mexer. Aí, as praias começam a ficar azuis, verdes ou vermelhas. Se algum dia você tiver a chance de sobrevoar as florestas verde esmeraldas do oeste da Austrália, ficará surpreso ao ver um monte de lagos cor-de-rosa. Se conseguir descer para algum deles de perto, melhor ainda. É totalmente seguro nadar lá. Além de ser um cenário perfeito para uma foto para o Insta, essas águas rosadas são altamente salinas, ou seja, você conseguirá flutuar sobre elas. Os lagos são banhados pelo Oceano Antártico, e alguns têm essa cor inusitada porque são cheios de algas com altos níveis de um pigmento vermelho alaranjado. Outros certamente contêm minúsculos micro-organismos chamados halobactérias. A água fica vermelha ou rosa quando há muitos deles juntos. E há quem acredite que essa cor se deva a uma grande quantidade de camarões rosa-choque. Os pilares de luz são feixes coloridos de luz que saem da Terra em direção ao céu ou vice-versa. Geralmente só ocorrem em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo que estão flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos serão esses pilares brilhantes. Eles são mais comuns no pôr e no nascer do sol. Há cavernas escondidas ao redor do mundo que são inundadas por uma luz brilhante, originária de centenas de vagalumes que moram lá. Algumas cavernas têm mais de 30 milhões de anos, e a maioria fica na Nova Zelândia e na Austrália. Esses vagalumes são da espécie Arachnocampa luminosa.
Parecem vermes e capturam sua comida da mesma forma que as aranhas. Eles fazem fios de seda e formam teias, que são as responsáveis por iluminar a caverna inteira. A função delas é atrair mosquitos e outros insetos saborosos para que os vermes possam comer. As árvores arco-íris existem mesmo. Nas Filipinas e na Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de Mindanao, ou goma de arco-íris. Os tons coloridos são criados pelo contraste das cores das cascas velhas e novas. À medida que as finas camadas externas do tronco vão descascando, as novas aparecem, com cores mais brilhantes e chamativas. A camada mais nova de madeira é verde, e depois ela muda para roxo, vermelho e, por último, marrom. Isso acontece porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila, que torna a madeira verde. À medida que cada camada envelhece, vai perdendo clorofila e mudando de cor lentamente. Existe um deserto onde você pode encontrar lindas rosas feitas de cristais. Elas se formam quando partículas de areia ficam presas e se compactam durante a chuva. E a súbita mudança entre o clima úmido e seco do deserto acaba formando os cristais. Estes, por sua vez, formam uma série circular de placas achatadas, parecidas com pétalas de rosas. E o mais impressionante é que todo o processo de fabricação dessas rosas é 100% natural. Da próxima vez que for dar um mergulho no oceano, tome cuidado com as trombas d'água. Elas são tornados, só que feitas de água. Nos Estados Unidos, esse fenômeno maluco é mais comum no arquipélago de Florida Keys, no Golfo do México. As trombas d'água geralmente se formam durante tempestades, mas podem acontecer em águas totalmente calmas também. E surgem quando duas rajadas de vento, vindas de direções opostas, trombam uma na outra. A colisão faz o ar subir, arrastando a água. Veja só isto. Parece uma floresta, né? Afinal, estamos vendo muitas árvores aqui. Bem, na verdade, elas fazem parte de uma única árvore gigante. Este é o Bosque Pando, que fica em Utah, nos Estados Unidos. Debaixo do chão, há uma rede de raízes que conecta todas as árvores de álamo. E são 47 mil delas. Tecnicamente, isso forma uma só gigantesca árvore. Ninguém sabe qual é a idade do local. Há quem diga que tem pelo menos 80 mil anos. Outros batem o pé afirmando que tem quase 1 milhão de anos. Escondido no estado de Nova York, existe um fogo misterioso que nunca se apaga. E o mais estranho é que fica atrás de uma cachoeira. A chama tem cerca de 20 centímetros de altura e fica acesa graças a um gás natural que vem do solo. As rochas ao redor da cachoeira a protegem, então ela quase nunca se apaga. Pense nos animais que conseguem subir em árvores. Temos macacos, bichos preguiças, koalas e as cabras. Peraí, como é que é? As cabras do Marrocos aprenderam a fazer isso para pegarem seu lanchinho preferido, a saborosa fruta do argan. E os fazendeiros adoram isso. Assim que são comidas pelas cabras, as amêndoas do argan passam pelo trato digestivo dos animais e os fazendeiros as coletam depois. Essas amêndoas são muito úteis. Assadas, moídas, amassadas ou prensadas, se transformam em óleo de argan. Sim, aquela coisa famosa e super cara que faz maravilhas nos cabelos. Agora entendi por que os fazendeiros ficam tão felizes.